Boa tarde, galera. Meu nome é Álvaro, para quem está vendo o vídeo pela primeira vez meus aí no YouTube. Eu não estava programado para fazer esse segundo vídeo de hoje, mas eu acabei de fazer o vídeo do Vasco e Atlético e fui ver um pouco do Seleção Sport TV. E respeito a opinião do Pedro Moreno, respeito a opinião do André Rizek, cada um acho que tem a sua. Não sei como que se a opinião deles é a opinião deles de forma realista, como ele diz, ou se também está analisando, falando mal do Vasco, porque tem que falar mal do Vasco, né? Mas o Pedro Moreno falou que a realidade do Vasco não é estar entre os 10, que tem que ser jogo a jogo, e sim, o Vasco tem que ser jogo a jogo, isso eu concordo com ele, tá? Isso eu concordo com ele. Na época, ele falou que na época que o Vasco liderou o Campeonato Brasileiro, que acabou sendo rebaixado, que todo mundo estava harmonizando, eu sabia que o Vasco não ia brigar pelo título, brigar pela Libertadores, mas também achava que o Vasco não tinha time para cair, mas caiu, tá? Analisando o time, o Vasco tinha times piores para cair naquele ano, mas caiu, aconteceu tudo errado naquele ano. Talvez escolhas erradas também do Campelo, enfim. Mas não acreditei também no título. Sou um torcedor que não analiso como torcedor, analiso como quem respeita o futebol de fato. Eu respeito o futebol e analiso o futebol de fato como ele é. E eu, para analisar o futebol, eu tenho que analisar elenco, né? Os elencos. E igual eu falo do Vasco, e afirmei esse ano pro meu irmão, ele pediu áudio, que eu falei que o Vasco ia terminar o Campeonato Brasileiro entre os 10 melhores do brasileiro. Ele não acreditou, pediu para gravar, para me cobrar, mas eu analisando os elencos, eu não acho que tem 10 elencos melhores que o Vasco. Eu coloco o Flamengo, o Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, São Paulo, mas que sempre monta times bons, mas o desempenho nunca é do nível do elenco, mas entendeu? Pode até estar um pouco à frente, Atlético, São Paulo, mas eu não vejo 10 times. Pode ter igual, elencos iguais, parecidos, mas melhor que o Vasco, não vejo. E na Copa do Brasil, eu não falava em título, mas falei que por ser um torneio mata-mata e que muitas das vezes o melhor time não ganha, se eu deixar chegar, o Vasco pode muito bem ser campeão. E agora falando como não clubista, né, mas como torcedor, estou confiante. Estou confiante que o Vasco pode ser campeão. Por quê? Estou confiante que o Vasco vai chegar na final. Estou confiante que o Vasco vai chegar no título. Por que eu estou confiante? Porque o Vasco sempre foi isso. Sempre foi de jogar. Quando ninguém acreditava na gente, a gente ia e ganhava. Toda vez, vocês podem reparar, pensar, refletir, toda vez que não dava nada na gente, a gente foi lá e ganhou. Copa do Brasil 2011, ninguém acreditava na gente, que a gente tinha começado mal o Carioca. Aí entra o Ricardo Gomes, ajeita a casa e a gente, aos trancos e barrancos, porque naquela Copa do Brasil foi aos trancos e barrancos, a gente, inclusive, na final, perdeu o segundo jogo, mas na época tinha critério de gol fora, né? E a gente foi campeão. Aos trancos e barrancos, tá? A gente, quando ninguém acreditava na gente, a gente foi lá e ganhou. Então,
no Campeonato Brasileiro o último que a gente foi para Libertadores, ninguém dava o Vasco indo para Libertadores. Ninguém dava. O Zé Ricardo foi lá e colocou o Vasco na Libertadores. Na pré e depois, na pré a gente conseguiu chegar na Libertadores. O Vasco é o time que quando ninguém acredita, é onde ele mostra superação, vontade, dedicação. E é por isso que faz eu acreditar. Porque o Vasco não é um time brilhante tecnicamente, mas é um time brilhante em disposição, em dedicação, em vontade, em garra. E o Vasco tem um baita atacante que não tem atacante melhor no futebol brasileiro do que o Veguete. Não tem. O Piton, os números falam por si só. Líder em assistência no Campeonato Brasileiro. O Piton chega na área, ele não coloca a bola na área de qualquer jeito. Ele cruza pro Veguete, porque sabe que o Veguete vai estar lá. Muita gente fala, dá balão para a área e vê o que dá. Não, não dá balão não. Cruza. Cruza porque sabe que o Veguete está lá. É jogada. É jogada. Não sai cruzando de qualquer jeito, não. Vai pela linha, recebe na linha de fundo e cruza. Porque sabe que o Veguete está lá e sabe que marcar o Veguete dentro da área não dá. O cara sabe posicionar. Tem posicionamento, sabe quando tem que ser na frente do zagueiro, quando tem que ser atrás. O cara até hoje eu não vi um cara marcar o Veguete. Entendeu? Então, e aí, o que vocês acham da minha opinião? Concorda ou não concorda? Aqui é democracia. Aqui você pode falar o que vocês quiserem. Se gostou, dá um like. Se não gostou, pode dar uma coisa pra mim. Não tem problema nenhum. Aqui é democracia. Beleza? Fique com Deus e até a próxima.